Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. A alma, que é vibração, vida e essência, influencia na saúde do nosso corpo físico? Bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. Conversaremos sobre saúde e doença, sob a visão do Espiritismo. Fique aí, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. A saúde, sob qualquer aspecto físico, mental, emocional, moral, é patrimônio da vida, que constitui meta a ser conquistada por nós, todos nós, homens e mulheres, no processo da nossa evolução. E é esse o nosso tema de hoje, saúde e doença, à luz do Espiritismo. E eu recebo aqui no nosso estúdio do Esferas da Vida, o senhor, pela primeira vez, Antônio Almeida Silva, cirurgião dentista aposentado em São Carlos hoje, formado aqui pela Unesp, trabalhador espírita desde a adolescência, fundou em 1962 o Nosso Lar, que é uma casa de atendimento à criança lá em São Carlos, e até hoje o senhor trabalha nessa casa espírita, né, seu Antônio? Continuamos na luta. Seja muito bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Muito obrigado. E também, pela segunda vez, ele estreou o programa o Esferas da Vida junto ao Arthur Valadares, o nosso querido Adriano Ruinho, araraquarense, radicado em São Carlos, funcionário público federal, trabalhador da Casa Espírita Portal da Luz e espírita desde sempre. Certo, Adriano? Certíssimo, Priscila. Mais uma vez, muito gratos pelo convite. E principalmente por se tratar de uma data especial, porque chegou ao nosso conhecimento, que é o vosso aniversário hoje. Então nós gostaríamos de parabenizar e esperamos que a nossa presença aqui possa ser um presente para você. É um presente. O Esferas da Vida foi o meu presente adiantado de aniversário. Hoje a gente completa mais ou menos um mês de Esferas da Vida, a gente lançou dia 2, né, um mês e uma semana. Então é um presentão aqui para mim poder participar desse programa, desse projeto. Muito obrigada. Que bom. E a gente conversa hoje sobre algo bem importante, né, que é a saúde. Saúde que está relacionada à doença, obviamente. E hoje a gente percebe que a gente tem muitos transtornos, desde os psíquicos, emocionais, os físicos. E como que o Espiritismo enxerga a saúde e a doença, né? Perfeito. E a gente podia começar definindo o que é saúde e também o que é doença. O que o senhor acha, senhor Almeida? Na verdade, o homem é um complexo, não é? É um complexo em que se intervém os diversos fatores, quer os fatores físicos, que estão aqui no nosso corpo físico, quer os fatores de ordem espiritual, que são patrimônio da nossa alma, do nosso espírito. Esses fatores conjugados, de quando em equilíbrio, produzem aquilo que nós chamamos saúde. Quando um dos dois lados está em desequilíbrio, nós temos doença. Então a gente pode relacionar sempre saúde à harmonia. Harmonia, sem dúvida alguma, equilíbrio. Sempre? Sempre. Não existe doença, existe doenças, Adriano? Na verdade, Kardec faz essa abordagem. Olha, na verdade não existe doença, existe o doente. A doença, na verdade, acaba sendo já uma projeção de uma desarmonia, como bem disse o Almeida. O conceito de doença nas ciências, a própria Organização Mundial de Saúde, lá no preâmbulo da constituição dessa entidade, ela traz como primeiro item um conceito, né? Só que esse conceito é lá de 1946, é meados do século passado, mas mesmo assim ele já foi um avanço nessa forma de enxergar a saúde. Porque diz lá que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças ou enfermidades. Então ela já agregou num conceito que antes era único e exclusivamente de problemas físicos, né? Então, doença era um sinônimo de algum problema físico. Houve uma expansão desse conceito, trazendo também ao bem-estar não só físico, mas mental e social.
Mas, na verdade, mesmo assim, esse conceito, até no meio acadêmico, ele já é um pouquinho ultrapassado, porque esse conceito de saúde, ele é dinâmico, justamente pelas novas descobertas de como se associam. E o Espiritismo vem colaborar muito com a questão do espírito como sendo a causa maior de toda essa desarmonia, né? E Kardec, quando aborda essa nossa composição ternária, nós somos espírito, perispírito e um corpo físico. Então, como bem disse o Almeida, só haverá saúde num conceito mais amplo quando esses três estiverem em harmonia. Eu separei até uma imagem para mostrar para quem está em casa sobre essa parte, né? Sobre essa composição, nossa composição. Perfeito. De corpo físico, espírito e perispírito. Eu não sei se está separada, não? Então depois a gente mostra para a gente poder até ilustrar, né? Perfeito. Porque realmente o espírito, ele é uma energia, o perispírito tem o mesmo formato do corpo, é isso? Adriano? Isso, o perispírito, ele na sua composição, ele tem a origem dele, onde ele é formatado, manipulado, ele é composto do fluido cósmico universal, que a doutrina espírita, ela apresenta esse fluido cósmico universal como sendo o elemento primitivo, aquele elemento do qual deriva toda a matéria. Ele vai de uma escala mais sutil, mais rarefeita, quintessenciado, até uma matéria mais bruta. E o perispírito, quem formata é o espírito, e ele pega do ambiente aonde ele se encontra esse fluido cósmico para a formação do perispírito. Então, o perispírito... Mas qual que é a função do perispírito? O perispírito tem inúmeras funções. Nós poderíamos aqui... Só para eu entender, né, seu Almeida? Tem inúmeros programas aqui, a gente poderia dedicar só para o estudo do perispírito. Ele primeiro, ele é o elemento individualizador do espírito, né? Porque se não houvesse o perispírito, como que você distinguiria o espírito de outra entidade? O perispírito, ele tem essa função delimitadora. Na questão de saúde, ele é um modelo organizacional biológico. As informações que são... o Almeida vai depois colocar bem no exemplo que ele nos deu aqui enquanto conversávamos, né, sobre a questão de ele ser uma interface entre espírito e corpo físico. Ou seja, ele é o meio pelo qual as impressões do espírito acabam impressionando o corpo físico e vice-versa, né? Então, o perispírito é esse canal de comunicação entre o espírito e o corpo. E ele, justamente por ter essa composição do fluido cósmico universal, que ele é um fluido, que ele tem essa variação, ele é possível, não há solução de continuidade. Então, ele consegue estabelecer essa relação íntima entre o espírito, que é o ser inteligente da criação, e o corpo físico, que é uma ferramenta de manifestação desse espírito. O senhor podia contar para a gente, senhor Almeida, a analogia que o senhor fez? Para a gente ter uma ideia e ficar mais fácil a compreensão, se a gente imaginasse o nosso corpo físico como sendo num equipamento o hardware e o espírito como sendo o software, a relação que seria do perispírito seria a interface que faz com que um atue sobre o outro. Ou seja, tudo aquilo que acontece com o nosso corpo físico acaba por se refletir no nosso espírito. E também aquilo que se passa no nosso espírito se reflete no nosso corpo físico. Imaginemos o seguinte: uma pessoa, por exemplo, mal-humorada. Faça uma pergunta: é o fígado dele que não funciona bem? Ou ele é uma criatura amargurada, uma pessoa de má índole, que também tem um comportamento mental incompatível com o bom funcionamento do seu corpo? Fica difícil saber. Nós precisamos conhecer a pessoa para saber. Não, realmente ele bebe e tal, então o seu fígado está comprometido. Isso resulta numa atitude mental, numa atitude do espírito incompatível com aquilo que nós esperamos dele. E vice-versa. Se a pessoa guarda dentro de si a mágoa, a tristeza, o sentimento de vingança, de ódio,
isso se reflete no seu corpo físico. Então ele vai sentir todas as consequências dessa má atitude mental refletindo-se no seu corpo, em forma de doença. É uma retroalimentação, né, do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. Eles são, né, nós somos um só, influenciáveis. E na realidade a gente podia entrar nesse assunto de sentimento, pensamento, emoção. Quer dizer que as nossas emoções, o nosso pensamento que vem do nosso espírito, porque nós somos espíritos, estamos com um corpo emprestado, sim, certo? Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, reflete no nosso corpo. Perfeito. Por isso que hoje a medicina, ela fala de doenças psicossomáticas. Perfeito. Que a gente somatiza muito, é isso, Adriano? Exatamente. E é interessante, olha só, Kardec, lá na obra que foi uma das homenageadas em outubro aqui, a Gênese, existe um capítulo lá que eu recomendo a todo mundo que tiver curiosidade nesse aspecto de como é que funciona essa interação. Lá o capítulo 14, que fala sobre os fluidos, ele dedica justamente uma parte à formação do perispírito. Então, essa abordagem, sentimento, emoção, pensamento, aonde é que ela se encaixa? Esse fluido cósmico universal, que é o que compõe o perispírito, Kardec elucida, está bem explicado nesse capítulo, que o veículo de manipulação do perispírito e do fluido cósmico universal é o pensamento. E aí ele coloca para a gente que esse pensamento, conforme a natureza dele, um pensamento, como bem disse o Almeida, com sentimentos impuros, sentimentos de mágoa, remorso, ele impregna esse fluido cósmico universal dessa mesma natureza. E, consequentemente, isso marca o perispírito, com essa mesma natureza fluídica desse pensamento que manipulou. E aquilo, uma vez impregnado no perispírito, acaba sendo absorvido pelo corpo físico e vem aquelas sensações que podem ser muito bem desenhadas por conta da natureza desse pensamento, atingir órgãos mais ou menos sensíveis por conta disso. E o inverso também é verdadeiro. Quando você nutre os pensamentos benéficos, salutares, você manipula esse fluido com essa mesma natureza e faz um processo inverso, que é o que depois a gente vai poder mais conversar sobre os tratamentos. Né? Correto. A gente tem no capítulo 17, versículo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Nós estamos aqui num programa espírita falando da importância de perceber que existe algo além do corpo, mas não que o corpo seja menos importante que o espírito. Claro. Porque nós estamos aqui para evoluir, nós precisamos do nosso instrumento que é o corpo, certo? Então, existe a importância dos dois. Um é mais importante do que o outro, a gente precisa cuidar igualitariamente. Como que é isso, seu Almeida? Na verdade, o corpo é a casa onde o nosso espírito habita, é a moradia do nosso espírito. Ninguém gosta de morar numa casa que esteja mal cuidada, suja, com impurezas. Nós queremos uma casa limpa, bem pintadinha, bonita, para que a gente se sinta bem na casa da gente. O nosso corpo é assim. Enquanto nós tivermos ele bem cuidado, o nosso espírito vai sentir-se bem também naquele corpo. Mas se nós contaminarmos esse corpo com o uso, às vezes, de produtos que são inconvenientes, podemos citar o alcoolismo, as drogas, tudo isso que pode contaminar o nosso corpo, essa não vai ser uma residência boa para o nosso espírito. E o espírito vai se ressentir de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Então, é uma conjugação de fatores que vão resultar naquilo que nós chamamos de saúde, que pode ser refletir-se fisicamente, no caso do nosso corpo, ou então mentalmente, quando nós temos as doenças de ordem mental. E nós, como uma sociedade materialista ainda, né, a gente tem alguns filósofos, sociólogos, citam que nós somos ainda a sociedade do consumo, então nós estamos muito mais preocupados, às vezes, com o nosso corpo. Você concorda, Adriano? Concordo. Essa viciação em academia, em emagrecimento, na busca do corpo perfeito. A gente ainda não entrou na busca do espírito perfeito, né? Exatamente. A academia do espírito está faltando um pouco ainda para a gente, né? Mas isso é inerente a esse processo evolutivo, o estágio evolutivo que nós nos encontramos, e a nossa busca é justamente para que nós consigamos enxergar o verdadeiro valor imperecível
né? São as conquistas morais, as conquistas do espírito. E o corpo é um instrumento e não um fim para isso. Então, sem dúvida nenhuma, como bem colocou Almeida, se é uma ferramenta, um instrumento concedido por Deus para nos auxiliar nesse processo, então ela deve sim ser cuidada e muito bem cuidada. E a medicina terrena, ela vai nos auxiliar nesse concurso. Porém, o nosso objetivo maior é sempre a vida espiritual. E para isso, devemos cultivar a saúde do espírito. E nesse tema, saúde, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado por vários espíritos, chama Instruções Psicofônicas. No capítulo 38 tem uma mensagem que chama Pensamento, ditada pelo espírito de Lourenço Prado. Diz ele que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E doença é um processo de retificação desse pensamento que, por erros e abusos mesmos cometidos por nós, seja no passado ou agora, contra essa mesma lei de Deus. Então, existe esse processo de retificação da nossa conduta. Você vê que coisa interessante? Para cuidar do nosso corpo, para que ele possa ficar mais esbelto, bonito, bem apresentável e tal, nós vamos à academia, pagamos por isso, né? Fazemos um esforço danado, suamos, e para fazer o nosso corpo ficar legal, bonito, né? No entretanto, Jesus deixou todas as regras necessárias, todos os exercícios precisos para que a nossa alma seja bonita, para que a nossa alma seja realmente impecável, daquele jeito que Deus gostaríamos de ter. E Ele deixou isso para nós há mais de 2000 anos. E a gente procura a academia e esquece de pegar o Evangelho e dar uma lidinha no Evangelho e falar assim, puxa vida, não é que Jesus tinha razão, não é? Por que eu vou odiar o meu inimigo? Por que eu vou odiar, vou fazer o mal, vou pagar as coisas de uma maneira errada desse jeito? Por que eu não vou reformular toda a minha vida? Ou seja, aquilo que a doutrina fala insiste. Por que não fazemos a nossa reforma íntima, já que a gente vive reformando o corpo físico, não é? Nós vamos falar muito ainda de reforma íntima, porque influencia diretamente na nossa saúde física, emocional, espiritual, psíquica, enfim. Mas a gente vai para um pequeno intervalo. Antes, a gente tem a mensagem do nosso querido Chico Xavier sobre como ele lidou aí com a doença, com a labirintite. Estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil, mas intimamente eu me sinto como se tivesse 20 anos. É uma doença que eu falo assim, você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca o seu corpo. Por dentro eu estou feliz. Mas isso até é muito melhor. De terça a domingo, um programa único com todas as dicas sobre arte e cultura. Você recomenda? 100%. Tá preocupado com o conteúdo? Ele tem de sobra. Então se liga, de terça a sexta, 10h15 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. E domingo, logo após matéria de capa, o mundo da arte está aqui no Metrópolis. Eu só fico bem ao seu lado, eu já tentei encontrar alguém. A gente encontra na cidade, você encontra no Metrópolis. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da Clínica Bela Coleta Ortodontia. Mais de 35 anos oferecendo excelência e tradição em aparelhos ortodônticos. A correção de dentes desalinhados resgatam o sorriso e sua autoestima. Tecnologia em aparelhos de porcelanas, autoligados, convencionais, entre outros. Clínica Bela Coleta Ortodontia. O nosso sorriso só existe por causa do seu sorriso. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine. Né? Isso aqui é sério. Os lances mais inusitados.
entrevistas, Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. e muito bom humor. Você é especialista em avião, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esporte, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Fique por dentro dos trabalhos de preservação ambiental, das pesquisas para salvar a biodiversidade e dos projetos de desenvolvimento sustentável. Todo domingo, 5h30 da tarde, no Repórter Eco. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Adriano Runho, senhor Almeida, Antônio Almeida Filho, os dois de São Paulo, de São Carlos. E a gente conversa sobre saúde e doença. E você que está em casa, converse com a gente, eu não falei o número do nosso WhatsApp ainda, é 16 981062150, 16 981062150. Mande sua pergunta, mande seu questionamento. Nós também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Mande também seu questionamento pelo Facebook, que nós faremos questão de perguntar aos nossos entrevistados. E nós estamos aqui com uma pergunta do nosso garoto propaganda, Jefferson Esgarbosa, que ele sempre está aqui, eu vejo ele sempre fazendo propaganda do programa. E ele quer saber o que o Espiritismo diz a respeito das doenças e enfermidades as quais podemos vir a passar. Castigo, aprendizado? Não existe castigo. O que nós temos são consequências. Ninguém recebe castigo, por exemplo, de Deus ou de quem quer que seja. Nós temos consequências. Quando nós temos a nossa vida pautada de acordo com os parâmetros que Jesus nos ensinou, quando nós regramos a nossa vida, inclusive na nossa alimentação, nos nossos costumes, de acordo com os padrões necessários, nós somos candidatos a uma boa saúde, quer de ordem física, que de ordem mental também. Agora, se nós transgredimos essa lei, automaticamente nós somos punidos, não por Deus, somos punidos pelas nossas próprias atitudes. Ou seja, vamos sofrer as consequências do nosso corpo, do mau uso que fazemos da alimentação, do mau uso que fazemos de todas as coisas que nos são oferecidas, ou então pelas nossas atitudes, quando nós deixamos de satisfazer aquelas informações que o Evangelho nos dá de mão cheia. Ou seja, perdoar o nosso inimigo, perdoar as pessoas que nos queiram mal. Por que a gente vai retribuir o mal, se caso nós podemos retribuir com o bem? Podemos quebrar esse círculo vicioso que se faz em pagar o mal com o mal. Mas quando nós fazemos o bem, nós partimos esse círculo vicioso. Ou seja, nós transformamos uma coisa que aparentemente seria prejudicial para nós e fazemos disso uma coisa boa, porquanto estamos operando dentro de nós a reformulação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, enfim, fazendo com que a gente esteja se aproximando daquilo que Jesus preconizou para a gente. Correto. A gente tem aquela imagem que a gente falou no primeiro bloco, que a gente ia mostrar da composição entre o corpo, espírito e perispírito, só para a gente poder ilustrar. Então, realmente, nós somos formados por 3 partes enquanto reencarnados. Encarnados, Adriano? Perfeitamente, né? É uma ilustração, assim, bem didática, né? Aquela visão que no próprio livro dos Espíritos fala, se quiser imaginar mais ou menos o espírito como sendo uma flâmula, né? E aí o perispírito assume as nuances do próprio corpo físico, mesmo porque ele acaba sendo o mata-borrão molde que vai dar forma ao corpo físico. Então, a imagem é bem representativa, né? E esses 3 estão, na verdade, compondo uma unidade, né? Então, nós somos compostos por essas 3 partes que se interrelacionam uma com a outra. E nós somos... Priscila, se você me permite acrescentar, uma coisa interessante é o seguinte: quando nós morremos, quando nós desencarnamos, o nosso corpo se deteriora e pronto.
mas o nosso perispírito, ele permanece com o nosso espírito. Então, as coisas que nós acumulamos no nosso perispírito nesta vida, nós, na próxima encarnação, continuamos trazendo para o próximo corpo as consequências das atitudes desta vida atual. Ou seja, se reflete numa vida posterior aquilo que nós vivemos agora. Por consequência, nós vamos entender agora todos aqueles problemas que acontecem com nascituros, que podem nascer com problemas de saúde, que podem nascer com os traumatismos mais variados possíveis, e nós conseguimos entender a justiça de Deus agora, quando nós entendemos a reencarnação e entendemos essa mudança, essa trama que se faz entre uma encarnação e outra. É aí quando a gente entende as causas das doenças congênitas, hereditárias, genéticas. Na realidade, essa consequência vem antes da genética. A genética está abaixo de Deus, vamos dizer assim. Não, veja bem, nós temos dois fatores quando nós reencarnamos. Nós temos o fator genético, que é aquele que é fornecido pelos nossos pais, que através dos cromossomos somados, 23 mais 23, que vão nos produzir aquela criancinha bonitinha que todo mundo gosta, né? No entretanto, junto com aquela criancinha que todo mundo gosta, nós temos ali encarnado um espírito que às vezes tem milênios e milênios de existência. E esse espírito carrega consigo mazelas, problemas que ele tem que depurar ao longo do tempo. Então, é agora, na presente encarnação, que essa somatória de fatores, os genéticos, mais aqueles de ordem perispiritual que se somam para produzir aquilo que nós somos. Entendido. Exatamente. Então, e nesse processo, até complementando a resposta do Jefferson lá, então, a doença passa a ser uma grande oportunidade de aprendizado, sem dúvida nenhuma. Aí, nessa proposta que o Almeida coloca aqui para a gente, nós temos que ficar muito atentos, porque, sem dúvida nenhuma, eu gosto de usar uma figura, nós adquirimos débitos à vista, porém a misericórdia do Pai nos proporciona saudá-los à prestação. Então, por conta disso, se nós imaginássemos todos os abusos, todos os descometimentos que a gente teve na existência, se tivéssemos que saudá-los imediatamente na próxima encarnação, imagina a forma que talvez viéssemos. Então, como forma de depuração, como bem disse o Almeida, às vezes esses distúrbios que não são explicados por causas atuais, sem dúvida nenhuma a razão nos leva a existências passadas. Então temos que desmistificar também que não são todas as doenças que têm absolutamente como causa um resgate de uma má conduta do passado. Pode, sem dúvida nenhuma, ser já resultado de uma má conduta na presente existência. Então eu posso ter um distúrbio estomacal, por exemplo, porque eu fui uma pessoa que ao longo da minha vida inteira me alimentei de forma incorreta, abusei de bebida, mesmo de outros tipos de medicamentos e drogas que me causaram uma lesão. Então aquela doença eu não posso depois, no final da minha trajetória, falar é um karma, um resgate do passado. Não, faça uma reflexão mais atual e você vai ver que foi de agora mesmo. Dos comportamentos. Do agora. E essa resposta anterior do seu Almeida e também a sua, Adriano, responde a muitos pais que às vezes se sentem injustiçados quando recebem um filho com algum tipo de síndrome, com algum tipo de deficiência, acredita que Deus seria injusto, que o mundo é injusto, a reencarnação e os débitos, e talvez uma prova, uma expiação que o próprio Espírito tenha pedido, responde a isso, certo? E o que é interessante é o seguinte, e aquela família no qual aquela criança com tais e tais problemas está inserida, aquela família faz parte de um grupo de espíritos que vêm de oportunidades anteriores em outras vidas, que vêm agora se juntar novamente, às vezes para fazer os acertos que ficaram mal resolvidos no passado. E hoje então, se a gente simplesmente pensar, puxa, esse espírito aqui foi 0 quilômetro, nasceu, Deus criou esse espírito aqui 0 quilômetro para agora, para ele. A gente pergunta, e por que Deus fez isso?
porque ele não gosta daquele indivíduo, deu para ele um corpo tão perfeito e para outro um corpo todo problemático, não é? Então a gente vai vendo que não é bem assim. Deus deu para nós a oportunidade de nós nos reconciliarmos com a lei divina e nós nos exatamente, nós nos redimirmos dos nossos erros passados. Aí a misericórdia de Deus se revela infinita, porque ela nunca diz, você está perdido para sempre. Aliás, Jesus falou isso, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Falou, está falado, Jesus que falou. É isso mesmo. Temos aqui muitas questões. A Cláudia Navarro, que participou do programa semana passada, a Claudinha, pediu para comentarmos sobre a somatização das doenças sob a ótica da doutrina espírita, que a gente falou da somatização em relação ao pensamento, né, emoção. Exatamente, basicamente as doenças psicossomáticas é justamente o poder do pensamento, da sugestão, daquela ideia fixa, né, que nós, por esses pensamentos, nós podemos criar doenças. E à luz da doutrina espírita, qual que é o mecanismo que se cria essa doença? Justamente você fica naquela ideia fixa, daquele pensamento, por exemplo, o chamado hipocondríaco, né, às vezes, que gosta de estar doente, né? Por quê? Porque às vezes ele tem uma carência, é uma necessidade de cuidado especial e ele acha que estando doente ele vai ter uma atenção maior do seu ente querido. Então, esse processo psicossomático é o pensamento, que é a energia, manipula... A gente poderia falar que o pensamento é o espírito? Na sua A origem do pensamento, o pensamento é um produto, né, o pensamento é um produto do espírito, é um atributo do espírito. Né? Porque a gente chega mais perto dessa energia que nós somos, talvez, não sei. Podemos, de certa forma, usar essa... Estou filosofando aqui, não, tudo bem, fica didático. Se caso uma glândula produz um hormônio, a nosso cérebro, a nossa mente, aí está inserido o espírito trabalhando junto, produz o pensamento, que seria como um produto da ação da mente espiritual com o cérebro nosso. É a vontade do espírito eu penso que é o produto mais próximo, assim. Sim, aí esse pensamento manipulando o fluido cósmico cria, como dissemos, aquela atmosfera que pode ser danosa ou salutar. Isso impregna o perispírito, que é da mesma natureza desse fluido, e para o perispírito não deixar marcas que às vezes serão necessárias outras encarnações para depurar isso, ele acaba impregnando no corpo físico como um processo de depuração, esgotamento dessas energias deletérias. Então, por conta disso, surge a doença física no corpo físico, que é um esvaziamento dessas energias deletérias. O corpo físico funciona como se fosse um mata-borrão. Mata-borrão. E na verdade, se fala em mata-borrão, hoje quase ninguém sabe o que é, né? Mas era um... Vamos explicar o que é aqui, seu Almeida. Vamos explicar então o que é. O mata-borrão, antigamente, quando a gente usava tinteiro, molhava a pena no tinteiro e às vezes pingava uma gota de tinta, o mata-borrão era um tipo de um versinho com papel absorvente que a gente colocava aqui para absorver a tinta que havia caído em excesso. Então, o perispírito, no caso, o corpo físico age como se fosse um mata-borrão, retirando do perispírito aquelas marcas que ficaram de encarnações passadas. Só que às vezes a mancha é tão grande que não basta uma encarnação só para passar. Ele tem que passar diversas vezes o mata-borrão para passar. Olha, ótima explicação. A doença pode vir para brecar certos comportamentos? Ah, sem dúvida nenhuma. Principalmente essas congênitas, essas limitadoras, via de regra, quando nós não encontramos uma causa atual, é justamente essa analogia que a gente faz. Então, por exemplo, veio alguém com alguma atrofia de movimento, ou mesmo limitação da visão, da audição, muito provavelmente aquele sentido que está sendo comprometido por conta dessa nova situação que ele se encontra, aquele sentido foi, via de regra, o grande contribuinte para a sua queda no passado. Né? A sua língua, vamos usar um exemplo assim, por exemplo, a maledicência, ele sempre usou da maledicência que acabou prejudicando muitas pessoas.
Então não seria conveniente ele ter cerceado momentaneamente a voz para que ele aprendesse a guardar mais esses sentimentos, para se depurá-los, aprendendo a converter o sentimento ruim em coisa boa. Então, é um benefício, é a famosa lição do Evangelho, o mal é o remédio. A doença passa a ser o próprio remédio, a doença já é a cura nesse aspecto. Ela vem como um limitador para que ele exercite novos hábitos, novas condutas. Está lá no Evangelho. Melhor é que você entre na vida sem um pé ou sem um braço do que você perder a sua vida por causa desse pé ou por causa desse braço. O que Jesus quis falar com isso? Quis falar que às vezes os males, as mazelas, os defeitos físicos que nos acompanham desde o nascimento, na verdade não são castigos. É a misericórdia divina dizendo: puxa vida, você já perdeu uma encarnação por causa de ter agido mal. Eu estou te impedindo de agir mal outra vez. Então é a misericórdia divina a nosso favor. Necessária. Necessária e educativa. E por misericórdia divina. É isso mesmo. E agora a gente vai escutar o Haroldo Dutra Dias falando pra gente sobre a importância da integridade psíquica, do equilíbrio emocional, que também faz parte aqui do conteúdo do nosso programa de hoje. E hoje eu sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos: cuidem da sua integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenham o hábito da prece, tenham o hábito da água fluidificada, vigiem a sua rotina, porque a sua rotina diz da sua sintonia. Aquilo que você mais faz durante o tempo revela as suas opções. Então cuida da sua agenda, tenha cuidado na maneira como você faz as coisas, na maneira como você come, como você dorme, como você se desloca. Cuide de você, entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento, e que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o Dr. Bezerra: fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então é o nosso apelo: cuidar da integridade psíquica. A partir daí os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Dicas Conexão Saúde.
Doutor Rafael Biasotti, o Fernando de Baté, 27 anos, está ficando careca e muito preocupado. Tem tratamento? Fernando, excelente questão. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo no meu consultório, no meu dia a dia. Homens de 20, 25, 35 anos apresentando uma piora do padrão capilar. O cabelo vai ficando mais fino, vai começando a cair, vai aparecendo as entradas, né, que a gente vai tentando esconder, mas sim, existe tratamento. Isso é o mais importante nessa sua questão. A gente tem muita dúvida se o tratamento para calvície é efetivo. E hoje, com a melhora da tecnologia, nós conseguimos sim interromper a calvície, fazer com que ela melhore o seu padrão capilar e que ela principalmente não evolua. Tá? E preste bastante atenção, é importante começar esse seu tratamento, porque a calvície ela é evolutiva e você vai perder cabelo progressivamente. Então, se a gente não interromper esse processo neste momento, daqui a 5, 10 anos, a gente vai lidar com uma calvície muito mais grave. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Ágil, imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre saúde, doença à luz do espiritismo. Recebemos aqui no nosso estúdio Adriano Ruinho e o senhor Antônio Almeida Silva. E nós estamos conversando, acabamos de ver um vídeo do Haroldo Dutra Dias que explicou da importância da gente ter o equilíbrio, né, psíquico. Muito bom o vídeo. E a gente tem várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vamos começar com a Cidélia Catarina. Existe espírito que está na sua primeira encarnação? Assim ele não teria um corpo doente? Muito bem. No roteiro da evolução, os espíritos vão passando em estágios dos mais primitivos até chegar ao nosso estado. Ou seja, só podemos dizer que ele é um espírito quando ele adquire a consciência. E isso vai dar-se no estado hominal. Até ali é um princípio espiritual que está em evolução. Então, quando a gente vê um animal qualquer, vai dizer, tem um espírito. Não, é um espírito em evolução, ou seja, ele está progredindo até que ele atinja a maturidade suficiente para encarnar num corpo humano. Aí ele adquire aquilo que nós chamamos de consciência. Aí nós podemos dizer que nós temos um espírito. E quando encarnado, na realidade, pela primeira vez, eu acho que ela quis dizer, é difícil a gente saber, né? Não tem primeira vez, é uma evolução contínua. Isso não existe aqui começou e aqui acabou. É uma evolução contínua. Então, quando a gente observamos a evolução, na verdade nós observamos um segmento de reta. A gente não consegue ver isso em toda a extensão. A gente observa um segmento de reta, daqui até aqui, para lá e para cá, nós nos perdemos no espaço e no tempo. Então é interessante que a gente saiba disso aí. A gente tem uma visão de um segmento de reta e não da reta na sua totalidade. A Angélica Leonardo Joia, ela gostaria que comentássemos sobre a epidemia do câncer. Muitas pessoas que ela conhece tiveram ou têm, ela também teve. Como que o espiritismo enxerga essa epidemia do câncer? É interessante essa questão porque nós temos que desmistificar essa ideia, como nós já dissemos anteriormente, de que tudo é um karma, um resgate de uma vivência passada, né? Então, por exemplo, eu não posso atribuir, obviamente, o câncer ele tem uma especialidade por conta das consequências dele, uma vez bem aceito, assim, para aquele espírito que já entende como uma expiação, ele é bem aproveitado essa oportunidade, porém, nós não devemos deixar de analisar que existem as situações atuais. Então, obviamente, aquelas pessoas que foram expostas a agentes cancerígenos
por livre e espontânea vontade, que não se cuidaram, por exemplo, agentes radioativos, uma alimentação desregrada, muito álcool, o tabagismo. Então, o câncer, ele vai surgir como uma consequência dessa negligência na atual existência. Porém, sem dúvida nenhuma, existe uma bagagem muito depurativa dessa enfermidade por conta de resgate do passado, tá? Então, há sim esse viés. Agora, essa epidemia, como a irmã diz, a gente não tem assim condições de colocar uma regra. Falei, não, sim, por conta, é um resgate coletivo de espíritos que se comportaram de uma mesma forma e prejudicaram uma população enorme e por conta disso estão passando por isso, ou é efetivamente a atual exposição a agentes cancerígenos? Não existe uma regra, né? Então nós temos, cada caso é um caso e tem que ser analisado sobre esses aspectos das causas atuais e das causas anteriores. Além do que, tem as causas emocionais, psíquicas, que também estão tudo, bem que é justamente relacionadas, a né? questão que a Cláudia fez a questão psicossomática. Você pode criar um câncer, você pode impor, porque o câncer, se nós quisermos fazer aí uma filosofar aí, fazer um pensamento, desenvolver um pensamento, a etiologia dele, vamos colocar assim, se a gente pudesse falar, a etiopatogênese, seria qual que é a causa, a origem, na visão espiritual, sempre, o câncer é uma célula que não cumpre mais a sua função, né? Que é dividida diferentemente exatamente, das ela outras. perde a sua especificidade e passa a voltar para um estágio anterior e se divide de forma desordenada. E quanto mais inespecífica ela é, mais agressivo é o câncer. Agora pergunta-se, no processo da divisão celular, da especificação da célula, quem é que comanda isso? A embriogênese, a medicina terrena, ainda não tem, não consegue, em que momento e quem é que comanda, existe um processo químico, o que está por trás desse processo químico que faz com que uma mesma célula embrionária, como ela pode de repente saber que tem que migrar para a parte superior do seu corpo físico e se tornar um neurônio e migrar para a parte inferior uma célula muscular? Onde é que está, né, o mecanismo que rege isso? O espírito tem toda essa programação impressa no perispírito e é o perispírito que gerencia essa divisão. Então, numa análise espiritual do mecanismo do câncer, poderíamos fazer a seguinte interpretação: olha, se o comando da divisão dessas células está lá no perispírito, então ali surgiu uma falha. E o que pode fazer surgir uma falha? Como falamos anteriormente, todo aquele pensamento, as mágoas, os sentimentos que são deletérios, fazendo uma contaminação no perispírito, faz com que ele passe a não gerenciar da forma correta aquele processo de divisão celular. Então, aí Sim. pode estar a origem também de um câncer. Sim. Então, sabemos que nós, né, imperfeitos que somos, precisaremos dos tratamentos, certo, senhora Almeida? Sem dúvida Porque de alguma. alguma forma ou de outra ficaremos doentes, né? Se Deus quiser menos, cada vez menos. Porém, ainda somos imperfeitos, ainda temos dificuldades em perdoar, temos dificuldade em ter paciência, infelizmente, certo? E mesmo nesses cuidados físicos, como diz o Adriano, se o nosso pulmão está querendo ar puro, mas eu só dou fumaça para ele trabalhar, ele não vai gostar. E vai reagir de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Ele não gostou, nós estamos ofendendo ele reage. A lei de ação e reação, certo? Exato. Nós temos uma pergunta também do Ronaldo, que ele questiona sobre a influência dos espíritos como causadores de doenças. No caso, as obsessões. Eu acho que ele está querendo dizer aqui, né? Nós somos influenciados por espíritos, vivemos no mundo espiritual e no mundo físico. E a gente também pode, de alguma forma, sofrer influências dos espíritos e ficar doente? Desde que nós, encarnados, propiciemos as condições necessárias
para que esse espírito atue sobre a gente e nos transmita essas sensações. Imaginemos um espírito que tenha desencarnado com tuberculose, por exemplo. Ele, enquanto não se depurar, enquanto não eliminar isso dele, ele ainda continua um espírito tuberculoso. Se ele se aproxima e se associa a alguém que, por qualquer motivo, tenha alguma proximidade, tenha alguma ligação com ele, passa a transferir para aquela pessoa as sensações de tosse, de mal-estar, de inapetência, mas não passa a doença para ele. Mas a primeira oportunidade em que aquele indivíduo entrar em contato com o bacilo de Koch, que é o que produz a tuberculose, ele fica tuberculoso, porque ele já está predisposto à tuberculose. É uma predisposição de ordem espiritual. Tem uma facilidade maior. Sem dúvida. Mas também temos as doenças psíquicas. Quando uma pessoa tem algum tipo de psicose, algum transtorno, dá para a gente também associar alguma obsessão, Adriano? Sem dúvida. É uma contribuição muito grande do Espiritismo, essa compreensão da interferência entre encarnados e desencarnados. Muitas patologias que antes eram atribuídas únicas e exclusivamente a distúrbios da mente, né? Déficit de hormônios, neurotransmissores, que eram efetivamente tratadas por fármacos sem resultado, e as pessoas eram tidas como loucas, na verdade eram influências de espíritos obsessores, geralmente cobrando débitos do passado. E aí vem a maravilha da misericórdia do Pai, que nos proporciona as duas faces do tratamento da saúde, né? Que são, não podemos deixar de tratar esses pacientes com os medicamentos que vão aliviar as dores do corpo físico, e uma vez que proporciona esse alívio, dá mais condições para o tratamento espiritual, que tem que ser conjugado. Isso é importante de se dizer. Sempre que há um tratamento espiritual que vai mais sensibilizar a reforma do espírito nas suas condutas, e também com a fluidoterapia vai ajudar no processo de recuperação do perispírito. Vamos explicar melhor para quem está em casa, não é espírita, e sempre escuta falar, olha, faz um tratamento espiritual, porque nós espíritas, né, às vezes recomendam muitos tratamentos espirituais. Faz um tratamento espiritual, não é, seu Almeida? Sim. O que poderia ser esse tratamento? É fluidificação? É passe? Para quem não entende, né, nunca foi a um centro, o que é o tratamento espiritual? Eu gosto muito de um expositor espírita, o doutor, ele é médico espírita, o doutor Décio Iandoli Júnior. Ele fala o seguinte, o tratamento nas casas espíritas, o tratamento espiritual, é a verdadeira medicina de ponta, porque essa é a difícil de ser aplicada. O tratamento espiritual consiste, como o próprio nome diz, em tratar o espírito. Como que se trata o espírito? Identificando quais são os seus vícios, quais são as suas dificuldades, os seus defeitos, e propor a ele a mudança. E aí que está o grande desafio mundial. Então, quando nós recomendamos o tratamento espiritual, aí existe uma série de terapêuticas que envolve o tratamento espiritual. A mais difícil de todas para o paciente, sem dúvida, é essa proposta de mudar atitudes, mudar comportamentos, da reforma íntima. Porém, conjugado à patologia dele, pode ter, sem dúvida nenhuma, um acesso de um obsessor, que aí vai fazer parte desse tratamento espiritual, também as reuniões de desobsessão, para esclarecer o obsessor que aquilo só vai prejudicar o espírito obsessor, não só o obsediado. Também, havendo as descompensações energéticas no perispírito, a fluidoterapia, através dos passes, através da água fluidificada, ajudam nessa recomposição e reharmonização do perispírito. Então, o tratamento espiritual vai abordar esses dois elementos principais, o espírito e o perispírito. E, obviamente, uma vez tratando os dois, haverá repercussão no corpo físico, mas a ação imediata se dá no espírito, no perispírito, no espírito com a proposta de mudança, de reforma íntima, de mudança de conduta, no perispírito, através
das trocas fluídicas, da retroalimentação de energia e no final acaba isso por impressionar o corpo físico e trazendo também o alívio do corpo físico, em conjunto com o tratamento médico convencional, que não deve ser excluir de forma nenhum, alguma. Que deixe isso exatamente, deixemos aqui. Isso bem claro. A medicina, vamos dizer assim, a medicina espiritual, o tratamento espiritual não concorre com a medicina convencional. Eles são parceiros para uma melhor prestação de socorro ao desequilibrado. A saúde integral. A saúde integral, exatamente. Agora com essa nova ternário. exatamente. Nós temos 3 partes para colocar a saúde em ordem, não é? Mas é interessante a gente notar o seguinte, que o tratamento espiritual potencializa o tratamento médico. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque aquele medicamento que a pessoa toma, quando ele é coadjuvado pela adição do tratamento espiritual, através do passe da água fluidificada e tal, ele é potencializado. Então, o médico vai perceber que as doses poderão ser diminuídas a critério do médico, não a nosso critério, claro, porque ele não precisa de tanto. É uma conjugação de fatores, na verdade. Ou seja, nunca num centro espírita bem orientado vai se dizer, não, você pode deixar que nós cuidamos disso, você não precisa de tratamento médico. Jamais acontecerá isso num centro bem orientado. E também a gente vê hoje um movimento dentro da medicina, que é muito interessante, do médico recomendar oração, do médico recomendar que a pessoa vá ao centro tomar passe. É muito interessante essas coisas. Qualquer outra religião. Seja qual for, a oração é um mecanismo de ação extraordinariamente potente. Não independe se você é católico, evangélico, espírita ou se você não tem religião. Não importa se você ora sentado, deitado ou ajoelhado. Não importa. O que importa é o que você está dentro do coração e da sua mente. Essa ligação mente-Deus, coração, bons espíritos, faz com que a sua oração se revista das condições necessárias para produzir os efeitos que a gente precisa. E é tão interessante isso que o Almeida falou, que a própria visão da medicina tem mudado a ponto de nós encontrarmos hoje inúmeras universidades que já têm na sua grade curricular a disciplina Medicina e Espiritualidade. Né? Isso é magnífico. Ela colocou a medicina e espiritualidade, não é espiritismo, é espiritualidade. Sim. É compreender que nós não temos essa dimensão única, exclusivamente material, transcende a isso, nós somos transcendentes, né? Então isso é magnífico. E a medicina do futuro, eu não tenho dúvida que ela vai tender a essa conjugação plena entre cuidar do espírito e cuidar do corpo. É irremediável isso, né? É isso mesmo. Eu tenho uma frase aqui de Emmanuel que fala: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. É Emmanuel, né? Não é a grande reforma íntima que todos nós precisamos e buscamos há tantas reencarnações, certo? Exatamente. Sem dúvida, e aí fica sempre como efetuar essa reforma íntima, né? Como nós devemos pôr em prática isso. E às vezes todo mundo nos questiona, poxa, tudo bem, eu entendo que devo reformar. Sim, tem que amar, tem que perdoar, mas é difícil, né? Exatamente. Tem alguma dica, um mecanismo? Olha, essa questão é tão assim importante que Kardec foi sensível a ela, né? No próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 919, ele faz como conhecer, qual que é o método mais eficaz para nós entendermos, compreendermos esses vícios, essas limitações. E a espiritualidade responde, conhece-te a ti mesmo. E ele ainda insiste, mas como que eu faço isso? Aí Santo Agostinho vem naquela célebre resposta em que ele sugere um padrão de comportamento onde nós devemos exercitar dia a dia essa depuração. Então dizia ele que ao final do dia ele fazia um balanço da sua conduta ao longo daquele dia. O que ele fez ou deixou de fazer que causou mal ou bem a todos aqueles. Precisamos fazer esse balanço sempre. Diário, vigiar a todo momento. E orar. Vigiar e orar. E não deixar só para festas de final de ano. Verdade. Precisamos aqui finalizar o nosso programa. Ficamos por aqui. Agradecemos Adriano Runho, seu Antônio Almeida Filho. Muitíssimo obrigada.
Estaremos de volta próxima terça-feira às 10h30 da noite. Até a semana que vem. Muito obrigada. No estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionários. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Vasta alma, tipo